coisa que as pessoas precisam entender quando vão começar a investir, no geral, né, é que investimento não é coisa não é algo só para rico, né? Essa é a primeira coisa. Existe no Brasil, e a gente falou muito sobre isso essa semana, que o povo brasileiro foi doutrinado para acreditar que não precisa investir, que o INSS vai salvar, que a poupança é a coisa mais segura que existe. Fomos doutrinados a isso. Tanto que a própria poupança foi roubada do povo e mesmo assim o povo acredita que ela é a melhor forma de fazer e que ela é o jeito mais seguro de se investir. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar isso, né? Não, eu invisto na poupança porque ela é mais segura. Caramba, mas ela já foi roubada da população em um momento e mesmo assim ela é segura. Por quê? Né? Qual é o objetivo? Simplesmente falta de informação. A primeira coisa que você precisa entender é isso, é que qualquer um pode investir. Por quê? Porque a Bolsa de Valores, os investimentos que nós vamos falar aqui, que eu vou comentar aqui, eles são investimentos democráticos. Você consegue fazer com R$50, com R$100 por mês, com 200, com 300, com 1.000, com 1 milhão. Você consegue fazer com diversas frentes. Você consegue aportar, você consegue investir, você consegue começar a sua carteira. Esse é o principal ponto. Quando você entra em Bolsa, você tem dois caminhos para seguir. Você tem um caminho para seguir, que é o caminho de você querer tomar muito risco em prol de muito retorno, ou tomar pouco risco em prol de menos retorno. Tá? Então, existem diferentes formas de você fazer isso. Inclusive, formas onde você vê o seu patrimônio oscilar e formas onde você não vê o seu patrimônio oscilar. Renda fixa e renda variável. Né? A renda fixa, ela é um braço da poupança, que é aquele tipo de investimento que você põe o dinheiro e você vê ele escalando sempre. Você não vê ele oscilando, você não vê ele caindo. Quando você põe R$100 na poupança, você não vê esse vindo para 90. Você vê ele indo para R$100,10, R$100,20, R$100,30, e você vê escalando isso dia a dia. A renda fixa, ela segue nessa mesma premissa. Só que são investimentos um pouco diferentes. Pode permear ali entre tesouro direto, que é um tipo de investimento onde você empresta o seu dinheiro para o governo, e esse é um investimento mais seguro que nós temos, é um investimento mais seguro do que a própria poupança, certo? Então, existe o tesouro direto, onde você faz esse tipo de investimento, e você ganha mais do que a poupança, com maior segurança. Existem CDBs, né, atrelados a outros índices, que aí a gente começa a ir para a inflação, para o CDI, né? Então o CDI ele é ligado na Selic, a inflação é aquela que você ouve o Jornal Nacional falar, né, que o índice de inflação subiu 1% no mês tal, né? Então a inflação é basicamente o preço das coisas, é a oscilação do preço das coisas, e você consegue investir em renda fixa atrelado a esses índices. Então você pode colocar lá R$100 num CDB que vai render inflação mais 3%. Então, se a inflação em um ano foi de 10%, você vai receber 13% no ano. Basicamente, de forma muito simplista, é assim que funciona. A renda variável, diferente da renda fixa, ela é aquele investimento que oscila. Ela é aquele investimento que você vai botar R$100 hoje, amanhã pode ter 80. Depois pode ter 70, depois pode ter 50, depois pode ter 200. Essa é a renda variável. E ela já tem esse nome exatamente porque ela varia. Mesmo que isso seja, assim, difícil demais de entender. A grande maioria das pessoas que investem em renda variável não entendem que a renda variável varia, né? E o nome já diz isso. E elas ficam perguntando, Rodrigo, por que o fundo caiu? Rodrigo, por que a ação tal estava em 30 e veio para 25? Né? Eu recebo perguntas assim todos os dias. Porque as pessoas simplesmente não entendem o básico de que a renda variável vai variar. Né? E quando você investe em renda variável, você precisa entender que você está à mercê do mercado. Você está olhando para o mercado e acompanhando o mercado. Você está entendendo que você não tem controle. Então, você precisa se expor àquilo que você conhece. Quando a gente fala de renda variável, é onde está a riqueza. A renda variável é onde você vai ficar rico. Ponto. Tá? É onde o seu dinheiro vai trabalhar e vai te entregar maior retorno. É ali. Só que vai te dar desconforto. Vai ser desconfortável você ver o seu patrimônio cair, vai ser desconfortável nos primeiros anos, porque vai ficar tudo vermelho. A pessoa que investe em renda variável, o foco principal dela, o objetivo final, é recebimento de dividendo. Então, a diferença é que quando a gente entra na Bolsa de Valores, você consegue investir em ações conhecidas e receber parte do lucro delas. Então, por exemplo, né, quantas vezes você já ouviu aí alguém falar que os bancos no Brasil ganham muito dinheiro? Ah, no Brasil, o banqueiro não perde dinheiro. Todo mundo fala isso no Brasil, principalmente os mais velhos. Eu já ouvi meu pai falar, o meu avô falar muito isso. Né? Não, no Brasil o banco nunca perde. Pô, então se o banco nunca perde, que tal eu ser sócio do banco? Que tal eu ser dono do banco e receber uma parte desse valor que ele nunca perde? Né? Então, essa é a possibilidade que a Bolsa de Valores te dá. Então, por exemplo, nós temos no Brasil diversas empresas, e uma delas são os famosos bancos aí que nunca perdem dinheiro no Brasil. Então, quando você vê a listagem de empresas brasileiras com possibilidade de investimento, que você pode se tornar sócio, você começa a ver empresas como Petrobras, né, Vale, Ambev, né, das cervejas aí, você talvez bebe cerveja da Ambev todos os dias. Você vê os famosos bancos, né, Itaú, Bradesco, Santander, já que banco no Brasil nunca perde dinheiro,
talvez seja uma boa opção de investimento. Nós temos a WEG, uma das maiores indústrias de motor e hoje de energia. Se você vai investir de verdade no longo prazo, o objetivo não é comprar na baixa e vender na alta, é você se tornar sócio de boas empresas, de bons negócios e receber o lucro disso. E com o tempo, com o passar dos anos, essas empresas vão te entregar um retorno além, tá? Muito além do que a renda fixa que nós falamos primeiro. Então, você pega rentabilidades muito maiores porque essas empresas tendem a performar muito melhor. Elas tendem a gerar riqueza. Você precisa entender é que não é comprar na baixa e vender na alta. É você se posicionar, entender o negócio que você está comprando e se posicionar, e comprar, e continuar comprando, e aumentar a sua posição. Se você realmente acha que banco nunca perde dinheiro, por que você não é sócio dos bancos no Brasil? Se você conhece a história da WEG ou da Ambev, né, se você só consome cerveja Ambev porque você gosta muito, por que não se tornar sócio da Ambev? Por que não se tornar sócio de uma empresa que você consome, que você gosta dos produtos, que naturalmente outras milhares de pessoas gostam dos produtos. Essas empresas elas vão oscilar de preço, porque é renda variável, o investimento de renda variável e o investimento de renda fixa, o investimento em geral, ele precisa ser visando o longo prazo. Porque o tempo é o fator principal no cálculo. Quando você vai colocando de pouquinho em pouquinho durante muito tempo, você vê que no final o negócio fez resultado. Não adianta você botar muito por pouco tempo. É interessante que você coloque o tempo a seu favor. Então, se você tem mais tempo, você pode colocar menos valor, porque você vai chegar naquele lugar sem se expor tanto, sem colocar tanto dinheiro todos os meses. Então, se você fizer um cálculo de juros compostos, você vê o que eu estou falando. Então, se a gente pegar um simulador aqui, né, e você colocar, sei lá, R$300, certo? E R$300 todos os meses, que é um valor aceitável, que é um valor assim, como eu falei, qualquer valor é ótimo. Mas vamos pegar aqui um valor inicial, você botar R$300, você botar 300 todos os meses de comprar ação, de investir em renda fixa, enfim, tá? E a gente pegar aqui e colocar uma taxa de juros de 1% ao mês, que hoje é fácil de encontrar, mas isso não quer dizer que você vai encontrar tanto. E vamos botar aqui durante 30 anos, que é uma base baixa de aposentadoria, né? E a gente calcular isso aqui, você teria R$924 mil ao final desse período. Sendo que você aportou, você colocou em dinheiro 100 mil. Os outros 815 são juros. São valores que você recebeu por ter deixado esse dinheiro parado. Então você botou 100 mil e recebeu 800 nesses 30 anos. Ah, Rodrigo, mas são 30 anos. Exatamente. A vida passa. Né? Se você não fizer isso para você, você vai fazer isso na sua aposentadoria. Você vai fazer isso no seu INSS. Você vai continuar contribuindo. Você vai continuar gastando com outras coisas. Se é para fazer, pelo menos que melhore a sua vida. Melhore a vida na seleção de ativos. Porque essa talvez é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil para o novo investidor. Qual empresa selecionar? Qual fundo imobiliário selecionar? Qual renda fixa selecionar? Bom, aí, assim como qualquer coisa na vida, você vai ter que parar para estudar um pouco. Você vai ter que parar para entender um pouco desse jogo. Se você vai querer começar, e eu aconselho que faça pela renda fixa, em 1 dia, 2 dias, você entende como um tesouro direto funciona. Você entende a dinâmica do tesouro, mas você precisa tirar um pouco do seu tempo para falar. Tirar um pouco do seu tempo para estudar, né? Quando você vai mexer no celular, aprender a mexer no computador, quando você vai abrir uma conta numa nova rede social, você aprende a mexer. Você se empenha o mínimo para aprender. Aqui é a mesma coisa. Hoje existem muitos conteúdos de renda fixa. Se você for na internet hoje e botar tesouro direto, aparece uma cacetada de vídeos te ensinando como funciona, que tipo de ativo que é bom, que tipo de ativo que não é, que tipo de ativo performa melhor agora, que tipo de ativo não performa melhor agora. Você consegue ver diversas frentes. Começa por isso. Depois disso, você começa a olhar para CDB. Depois disso, você começa a olhar para fundo imobiliário, que é investimento imobiliário, que é investimento em imóvel, e é o que a gente mais faz aqui no canal. Você começa a olhar para investimento imobiliário, que te paga aluguel todos os meses. Depois você começa a olhar para ações. E assim vai, assim você monta a sua carteira. A questão é, você precisa minimamente, se expor a um aprendizado novo. Né? As pessoas elas querem enriquecer, querem alcançar novos níveis de vida, querem mudar de vida, mas não quer se movimentar. Aí nessa semana, que foi uma live que todo mundo disse que foi muito legal. E eu aconselho você que assistiu esse vídeo aqui agora, essa live aqui, e que ainda não começou, ou que está começando, se você não assistiu, depois de ter assistido esse vídeo, aquele vídeo vai fazer muito sentido para você. Que é, todo mundo pode se tornar rico com a Bolsa de Valores. Por quê? Não é difícil. Eu entendo que existe um mínimo de esforço. Só que essa explicação que eu dei, inicial, já faz você talvez pegar um pouco do feeling de como a coisa funciona. Renda fixa, renda variável, oscilação. Não olha para o gráfico e se assusta. Ah, Rodrigo, mas o Itaú era 32, está 22. Vou vender. Não. Lembra? Banqueiro sempre ganha dinheiro. Não é essa frase? Isso tem que fazer você lembrar que existe uma empresa por trás. Que essa empresa continua faturando. O que acontece no gráfico são só pessoas negociando. Algumas que precisam do dinheiro, outras que ficaram com medo. As pessoas que mais ganham dinheiro com Bolsa de Valores são as que mais ficam paradas. Seleciona um ativo e deixa. Vai reinvestindo, vai recomprando, mantém as boas empresas e é isso que vai fazer você enriquecer.
Qualquer um consegue. Aí agora, quem não assistiu aquela outra live, assiste aquela outra live. Porque assim, qualquer um pode, qualquer um consegue. Eu já falei. Bolsa de valores é democrática. Bolsa de valores é democrática, você consegue ganhar dinheiro com ela. Desde que você entenda como o jogo funciona. E esse jogo não é um jogo de compra na alta, compra na baixa e vende na alta. Porque isso aí é trade, e trade, 99% das pessoas não ganham dinheiro. Essa é a realidade, certo?